Vamos então à segunda parte da ministração de domingo passado, para nós inteirarmos bem do assunto e termos realmente uma educação dos céus, para nós caminharmos aqui na terra com sabedoria. Diga, sabedoria. Quem anda sem sabedoria anda tropeçando na vida. Ele não sabe o que fazer, para onde ir, ele não sabe administrar, né? Então, ele está sem saber, e quem anda sem saber anda em trevas, porque trevas é o quê? Falta de conhecimento dessa graça. Então, nós vamos aqui na parte 2 do cálice de demônios, parte 2. 1 Coríntios 10, 21 e 22, que é o nosso tema, texto, né, de guia. Ele vem dizendo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Quantos é mais forte que o Senhor aqui? Ou quem na terra é mais forte do que o Senhor aí? É o que Paulo está chamando. Por acaso vocês são mais fortes que o Senhor? Bebendo do cálice do demônio e sentando na mesa dos demônios? Vocês estão o quê? Provocando nele o quê? Isso falando para a igreja de Corinto, que realmente perdeu a visão daquilo que Paulo, junto com Apolo, lançou, que foi o fundamento na vida deles, para eles terem uma vida sólida. E antes aqui eu digo aos abençoados que eu tenho procurado manter um modelo que eu recebi de JH. Eu fui muito atencioso em todas as suas pregações, no seu apostolado, na sua vida, que ele trazia para nós pelos microfones, né? Ele anunciava detalhadamente tudo o que acontecia com ele, na vida espiritual, na vida pessoal, para dar uma conduta à igreja, como assim Paulo fazia também, né? Então, ele mostra para nós, mostrou para mim, eu creio para toda a igreja, a conduta nas reuniões. Essa reunião, ela tem o projeto de José Luiz. Isso aqui é como uma franquia, é exatamente igual. Eu estou franqueando. Ele diz: não, você está querendo ser igual a José Luiz? Eu estou querendo ser? Eu sou. Não estou querendo não, rapaz, eu sou. O mestre foi bom, você acha que eu vou desviar do meu mestre? Só se eu for trouxa, bobo, igual vocês estão sendo. É o modelo mesmo, modelo é isso, franquia é isso. Você tem que fazer igualzinho. Que deu certo, meu amigo, por que você vai fazer errado? Por que você vai inventar outro? Arriscar a vida, né? Então, nós temos, quanto ao tratamento das ovelhas, fazemos igual, administração, né? Tudo. Você vê as reuniões, os lugares, os cantores, é tudo igualzinho. Não tem nada aqui diferente do modelo para fazer a palavra correr. Né? Tudo é igualzinho lá. Quando ele chegar aqui, mas é igualzinho. Aí os vídeos, até o nosso brasão, né, Tiago? Igualzinho. Para que eu vou mudar, cara? Quando nós tivermos nossa sede, vai ser igualzinho ele fez lá, com os desenhos, vai ser exatamente o modelo para a graça. Tem que ser igual. A aparência tem que ser igual, porque senão foge aquilo que foi edificado. Não é? Como nós estamos na sobre-edificação, que é uma glória maior do que a edificação, lógico, tem que ser, mas o modelo é o mesmo. Nós não mudamos. O tratamento é o mesmo. Tudo aqui é igualzinho, eu tenho procurado fazer isso. Porque Paulo diz lá em Filipenses 4:9, ele diz aqui, olha, nós estamos dentro da graça. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso o quê? Praticai. Quando você faz isso praticando, o que ele diz? E o Deus da paz será convosco. Então, se eu fugir, o Deus da paz não será comigo. Aí eu vou ficar guerreando. Entendeu? Então, o que viste em mim, o que eu vi em José Luiz, eu faço. E eu sei que Deus era por ele, então assim, ele também será por mim, se eu fizer dentro daquilo ali. E eu vejo que nessa
sobre a edificação que nós iniciamos há 1 ano e 8 meses, 9 meses, nós estamos caminhando exatamente em toda a história que ele contou, que chegou nos meus ouvidos, para virar uma nação da graça. Começou desse jeito. Então, nós vamos também palpando aí a meu proceder de vida, fazendo igualzinho, procurando imitar ele em tudo. E por isso também não me falta mensagem para os abençoados, não me falta. Sempre eu sou agraciado. E estou aqui, por ele, é lógico, e confirmado com vários dos abençoados aqui, que diz, não é você mesmo, eu tive uma visão, Mourão, palavra profética, parará. Então, nós temos um respaldo para estarmos aqui. E estamos firmes nessa convicção. Não arredamos o pé, sabendo que o Senhor, o Deus da paz, é conosco. Assim é? O Deus da paz, não é de guerra. Deus não está com os olhos de guerra para mim. Ele está com os olhos de guerra para outros. Para mim, não. Para mim, não. Tranquilo, fica aí em paz. Falaram isso, deixa falar. Está acontecendo isso, deixa acontecer. Eu estou no controle. Eu sou Deus. A minha paz seja contigo. Recebo, Pai. Estou firmado nisso aí. Então, Paulo constituiu, voltando lá para o cálice e a mesa, Paulo constituiu essa igreja, gerando ela em Cristo. Essa igreja de Corinto não foi gerada de qualquer maneira, não, abençoado. Ele vem dizendo aqui, olha, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, quer dizer, de condutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Não. Pois Paulo é forte. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei, vos dei vida. Porque a vida é dada com o Evangelho. O Evangelho é vida, ela é espírito e vida. Então, eu vos gerei em Cristo Jesus para uma era cristã. Paulo diz, vos gerei para isso. Então, Paulo sabia que aquela igreja que estava desviando, do propósito de tudo aquilo que ele trouxe, teria que ouvir ele falando isso aí. Eu que vos gerei, mais ninguém. Ninguém pode se meter, nem Cefas, nem Apolo, ninguém. Eu gerei de vocês. Paulo é meu companheiro de milícia. E deixei ele aí, vocês fizeram essa confusão. Agora vocês estão dizendo, eu sou, aliás, Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Que é isso? Paulo e Apolo são ministros de Cristo, não pode estar dividido. Por acaso Cristo está dividido? Não pode. E quando você vê várias pessoas, abençoado, estais na carne e o Deus da paz não é contigo. Você tem que ver um só, não pode ver 2, 3 ou 4 ministros. Se vê, eu vi que aqui não dá certo. E foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. Recebeu a graça, depois começou, não, eu sou de Apolo. Aí outros, não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Cristo. Pronto, acabou. Tudo falando gente da Bíblia. Não é fora, não. Então a divisão está onde? Em casa. Não é lá fora, não, está em casa. Se você tem um espírito de divisão, se eu tenho um espírito de divisão, eu vou agarinhar um grupinho aqui, outra ali, e uma sentados no mesmo lugar. E vai virar uma zona. Vai virar. Porque o Deus da paz não será mais com eles. Você viu o que aconteceu com a igreja de Corinto. Cada aberração, meu amigo. Aí vem toda a lama entrou no meio deles. Porque aí Deus não permitiu que a cobertura trabalhasse a favor deles mais. Por isso nós temos que manter a unidade do Espírito. Assim é, pessoal? Então, Paulo constitui essa igreja gerando em Cristo, juntamente com seu companheiro de milícia, Apolo. E ele disse, eu plantei, Apolo regou. Olha lá, Tiago. Olha aqui, ó. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Então, Apolo e Paulo, você vê que ele tirou, ele podia falar de Cefas, porque isso aqui já era depois. Ele podia ter falado de Cristo, né? Ele falou Apolo, eu e Apolo, Paulo e Apolo.
Nem Cristo mais já estava nessa onda aí, porque esse Cristo que ele estava falando era o de Nazaré, que já estava rodando no meio deles, porque ali tinha muita gente misturada, judeu, gentil, estava tudo misturado ali. Ah, não, nossa, agora de Jesus de Nazaré, rapaz. Aí ele falou, oh, não, espera aí. É Paulo e Apolo, servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Então, Apolo, junto com Paulo, estavam lançando o quê? O fundamento. Tem alguns que já desviaram de José Luiz, estão dizendo que Apolo era o edificador também. Como? Se ele estava junto com aquele que estava lançando o fundamento, como é que ele ia edificar antes de lançar o fundamento? Ah, que loucura! É burrice, ignorância total, rapaz. Como é que você faz o fundamento, o alicerce, hein, Zé? E o alicerce e outro vem edificando. Você fala, cara, para com isso aí, companheiro. Deixa eu lançar o fundamento de mim, deixa eu colocar o alicerce aqui, ó, senão não tem nem como você puxar a linha, nem fazer o esquadro, nem nada, não tem como aplumar essa parede, você não sabe o que eu estou fazendo. Não é assim? Então, Apolo e Apolo, né? Apolo e Paulo estavam o quê? Lançando o fundamento. Apolo junto com Paulo, porque é Paulo que lançou o fundamento, que ele que foi o perito arquiteto. Então ele diz, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Quem edifica? O Senhor. E ele veio? E edificou. Outro edifica. Quem é o outro? O Senhor que veio na vida de JH, não é isso? E edificou a igreja. Deu visão, deu vista para a igreja, porque ela estava o quê? Sem vista. Não estava edificado, não se via a igreja da graça, só via a igreja do sistema, só dos cefas, né? Só dos da circuncisão, e não da incircuncisão. Então, o Senhor veio e deu crescimento, de modo de que nem o que planta é alguma coisa, nem o que prega, mas Deus que dá o crescimento. Então, nós damos a glória, agora é a Deus, não é isso? É Ele que deu o crescimento. Cristo não deu o crescimento. Quem dá crescimento? O Senhor. Isso é sério, meu irmão. Muito sério. E nós aqui temos esse privilégio de saber dessas coisas. Então, Paulo está no fundamento aqui, o quê? Preparando para a edificação. Ele não disse? Segundo a graça que me foi dada, segundo a graça que ele recebeu no terceiro céu, segundo a graça que me foi dada, põe aí, Tiago, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica. Ali não colocou Apolo, lancei o fundamento como prudente construtor, eu, apóstolo Paulo, né? E outro edifica sobre ele, não falou que era Apolo, porque Apolo ainda estava junto com Paulo, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele lançou esse fundamento, mostrando quem foi Jesus na cruz do Calvário, andando na terra, o que ele veio fazer, porque até então nós não sabíamos. Assim é? Bom, então vamos lá. Aí eu coloquei mesa de demônios. O que é mesa de demônios? Doutrina que diverge da graça. Toda doutrina que diverge da graça é cálice do diabo, mesa de demônios. Por que, abençoados? Por que diverge? Você viu a igreja de Corinto, recebeu o fundamento, a graça. Daqui a pouco eles estavam mudando, porque eles viviam numa cidade que tinha vários deuses da mitologia grega. E ainda tinha o judaísmo, porque ela dava os judeus também. E eles começaram a comungar, deixou o que Paulo instruiu, começou a comungar com aquilo. Talvez buscar a bênção, receber uma imposição de mãos, que Paulo fala aqui. Os dons, começaram a fazer dos dons ganância, ganhar dinheiro, para uma igreja ser mais abençoada do que a outra, não é assim? Não, aqui nós cremos nos dons espirituais. Aqueles lá não creem, então eles são crentes legalista. Nós não, nós aqui, o fogo desce, sapatinho de fogo aqui, quer dizer, aqui nós temos uma oração forte. Então,
Paulo viu aquilo e diz, olha, mas eu não ensinei para vocês isso aí, esse aí não é o fundamento. Vocês estão completamente equivocados. E chegou lá com vara para poder realmente endireitar as veredas daquela igreja. Então, por quê? As doutrinas começaram a divergir, porque eles estavam em divisão. E os da casa de Cloé foram lá e falou com Paulo. Falou, oh, Paulo, eles estão dizendo que é do seu, que é do Apolo, que é de Cefas e que é de Cristo. Virou uma confusão aquilo lá, Paulo. Vai lá e resolve aquilo para nós, porque a igreja dividida, Deus não faz parte daquela igreja, porque Deus não é Deus de confusão. Então, nós somos abençoados, aqueles responsáveis para manter a boa ordem aqui no nosso meio. Você viu alguém dividindo? Pode chegar e falar comigo. Divisão, meu irmão, é mesa do demônio. É cálice do diabo. Começou, mano, eu estou ouvindo, pode falar que não é fofoca, não. Isso é porque você quer o quê? Harmonia na igreja. Igual eu falei para os irmãos, nós vamos crescer. E ao crescer, nós vamos ter muita gente que vai entrar no meio, abençoados. Igual aconteceu com o José Luiz, né? Quando chegavam nele, falavam, José Luiz, está acontecendo isso. Ele sabia quando era fofoca ou quando era necessário. Tem fulano que está fazendo isso. Você viu o cão cesteiro, rapaz, está falando que ele quer o espírito perfeito agora. Falou isso? Falou, engraçado, achei que era eu, e agora pulou para ele. Cabrito, pulou para cá. Vamos resolver essa parada então. Assim tem que acontecer, a harmonia tem que haver no nosso meio, abençoado. Senão começam a sentar na mesa de demônio. Eu também, eu penso desse jeito também. Tem um aí que está dizendo que havia naquele tempo pessoas que já tinham tido revelação que esse negócio não era certo. No tempo da edificação não era certo, então eles ficaram sem graça de falar, porque eles estavam na carne, eles estavam sendo edificados, como é que eles poderiam saber o que é revelação e o que não é? O Espírito não estava sobre eles, estava sobre José Luiz, estava sobre nós, não, meu irmão. Você só imitava o que ele fazia. Isso é sério, rapaz. Então, veja bem, diverge, né, opiniões, não respeitar as etapas. Tudo que se desvia da graça é cálice de demônio, porque é mentira. O que é graça? Eu já falei para os irmãos. É o evangelho trazido por Paulo, lá no terceiro céu. E ele compreende de 3 partes para ser o evangelho da graça, que é fundamento, que é edificação e sobre-edificação, como nós lemos lá em 1 Coríntios 10. 3:10, né? 3:10. 3:10, olha. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como não edifica, sobre edifica. Porque não pode haver, o outro edificou. Então, a tradução no português aqui é errado. Se você pegar no espanhol, está escrito sobre edifica. E o espanhol que aproxima mais do original por causa do latim. Então, aproxima pra caramba. A tradução mais fiel hoje que nós temos é ela. Então, veja bem, são 3 etapas da graça. Se a pessoa tiver no fundamento com Paulo, tomou pau. Não, meu negócio é só José Luiz, tomou pau. Não, meu negócio agora é sobre edificação, tomou pau. Ele tem que passar por essas 3 etapas para ele conhecer o que é o conteúdo da graça, abençoado. Honrando os véus, submetendo aos véus. Não, Deus me deu uma revelação da graça, seja anátema. Se não tiver no nosso meio, seja anátema. Porque ele não conheceu a edificação, ele não sabe o que é fundamento. Fé é fundamento, é o firme fundamento. Perdão de pecado, fundamento. Destruição do diabo, fundamento. Predestinado, fundamento. Abençoado, fundamento. Então, se ele não tiver esses fundamentos enraizados, conhecidos, meu irmão, ele vai se perder.
por isso que Jesus Cristo homem veio e edificou a nós. Nós somos essa semente que vamos o quê? Prosperar. Por quê? Porque temos a graça na íntegra, não dividida. Na íntegra nós temos a graça de Deus. Está inserida na mente, no coração, que plasmou na nossa mente, não tem como sair fora mais. Assim é? Então, tudo que se desvia da graça nas suas 3 etapas é cálice de demônio, porque é mentira. E nós vamos ver isso aqui clarinho, clarinho, abençoado. Vamos ver o que Jesus de Nazaré, né, fala com respeito a esse episódio, lá em João 8:42. Nós chegamos a falar sobre isso, vamos detalhar aqui, olha. Replicou-lhe Jesus, com quem? Com os religiosos, fariseus, que era o povo mais terrível que tinha da religião. E não ouvia Jesus. Ele disse, eu não vim por mim mesmo, eu vim pelo Senhor, e vocês não me ouvem. E chamava Jesus de demônio. Você que é demônio, Jesus? Ele falou, não sou não. Eu vim do Senhor. Aí ele vem dizendo, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse, de fato, vosso Pai. Então, Jesus colocou em caixa eles aqui, ó. Certamente me haveis de amar. Porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, era a convicção de Jesus de Nazaré. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Isso aí que é difícil, meu irmão. Não compreendeis a minha linguagem. Não compreendeis o que eu vim fazer. Ora, Jesus de Nazaré estava ali o quê? Cumprindo a lei e os profetas. Não estava trazendo evangelho, não, pessoal. Nenhum. Ele estava cumprindo a lei e os profetas. E aqueles fariseus, que eram os pentecostais daquela época, eles criam nos anjos e na ressurreição, e os saduceus não criam nisso. Você vê a divisão que já havia lá, era coisa terrível entre eles mesmo. Você entende? Então, o que ele fez? Eles não criam. E Jesus diz, vocês não compreendem a minha linguagem, eu vim aqui cumprir a lei e os profetas, eu não vim revogar a lei, não. O Senhor não guarda dias, os seus discípulos não jejuam. Era uma confusão, cara. Jesus foi ali, dentro da lei, incomodá-los. E ele diz, Jesus, é porque sois incapazes. Aí, que pesou. Tem gente que diz, eu te ouço, não entendo nada. Era assim os fariseus, eu não entendo nada que você fala. Aí Jesus diz, é porque sois incapazes. Uma pessoa incapaz, eu pude colocar aqui, incapaz, impedido. Mesmo querendo, não vai entrar, meu amigo. Não vai. Diz mais aqui, impossibilitados, inabilitados, não entendem. Jesus, você fala umas coisas terríveis, o senhor tem demônio, Jesus de Nazaré. Falou, ué. Aí é o contrário, sois incapazes de ouvir a minha palavra, Jesus de Nazaré. Então, para Jesus de Nazaré naquela época, para eles, rapaz, aquilo lá foi uma loucura. Imagina Jesus Cristo, homem. Imagina nós, então. Fala, quem é você, rapaz? Muitos não dizem, quem é esse Jesus de Nazaré? Esse é filho de Maria. O pai dele é... Como é que é o nome do... José? Não é José aqui, não é José. É o outro José lá. José e Maria, que é pai dele. Não está entre nós. Os seus irmãos e as suas irmãs, olha aí, viu Jesus segundo a carne. Aí Jesus falou, aqui é difícil. Esse povo não vai ter jeito. Eles são incapazes. Jesus bateu forte, porque sois incapazes de ouvir minha palavra. Aí Jesus, quando olhou bem, falou, vós sois o diabo. Por isso que vocês não me ouvem. Que é o vosso pai. Aí ele caçou confusão mesmo.
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Eles vivem na mentira. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que é mentira? É aquilo que você contradiz a graça nas suas 3 etapas. Não são só agora aqueles religiosos, não. Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular, Universal, Testemunho de Jeová, Adventista. Não só esses, não. Agora tem aqueles que ouviram a graça e não respeitaram, abençoado, o edificador. Não respeitaram. Não transpassaram o véu. Não comeram a carne de Jesus. Pelo contrário, engasgaram com ela. Não desceu. Aí, por isso que eles vivem capengando. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Uma hora muda daqui. E assim, então, esses bispos que ouviram a José Luiz estão mais perdidos do que cego no tiroteio. Eles dividiram a casa. Ah, não, eu sou do bispo lá do Rio. Não, eu sou da Colômbia. Não, eu sou lá dos Estados Unidos. Não, eu sou lá do Canadá. Aí, ó, por acaso, Cristo está dividido, cambada. Cristo está dividido. Olha a divisão aí. Foi instaurada mesa de demônios, cálice do diabo. Por quê, meu irmão? Porque estão alimentando agora de uma divisão. E Paulo diz, a casa dividida, o Senhor diz, a casa dividida, ela não subsiste. Então, eles estão completamente fora, deixou de respeitar o que lançou o fundamento e o edificador. Porque não transpassaram o véu, não foram para a sobre-edificação. Estão lá pleiteando algo que já passou, jornal velho, acabou, meu irmão. Agora é outra etapa. Lá em Romanos 10, 16, olha o que Paulo diz aqui, olha, que coisa tremenda. Depois nós voltamos lá, Tiago, para lá no Romanos 10. Depois você volta nisso. 10, 16. Olha, ele diz, mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Está escrito, não vão obedecer. E o que é obedecer ao Evangelho? É ouvir o que JH trouxe. Paulo viu isso e falou, Coríntios, Romanos, estou vendo que nem todos vocês obedecerão. Jesus não falou? Sois incapazes de ouvir, incapazes de conhecer a minha linguagem, o meu falar. Vocês são incapazes, vocês são impedidos disso, por isso que vocês são do diabo, que é o vosso pai, e vocês satisfazem o desejo dele. Porque ele é pai da mentira e vocês estão juntinho com ele. Então, o que é o diabo? É a mentira, abençoado. É a mentira. É contradizer o que a Bíblia falou fora dos seus tempos. Como aconteceu com Jesus de Nazaré lá no deserto, 40 dias e 40 noites ali. Veio o diabo e diz, olha, se tu és filho de Deus, colocando dúvida nele, peça que essas pedras aí viram pães. E Jesus disse, não, mas nem só do pão viverá o homem. Ele estava falando da palavra. Sobe no pináculo, sobe daqui, desce, pula daí, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te guardem. Está falando a palavra. E aquilo era uma mentira, porque quem estava falando? Era um demônio. Era um demônio para Jesus sair do propósito. Então, hoje nós temos uma fala no meio do sistema, e os que receberam a graça de José Luiz e desmereceram, dizendo que ele desviou. Assim estão falando. Falava aquelas pessoas também lá que Paulo havia desviado, né? Que Paulo era um louco. Ele diz, mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz, cumprindo a profecia. Por isso que Jesus diz, são incapazes de me conhecer a minha linguagem. Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nem todos darão ouvido isso aqui, abençoado. Nós já estamos isso aí calejado.
Eu prego, mas eu prego e diz, olha, receba, mas eu digo, nem todos ouvirão também. Eu sei que tem uns que não entram. Ou entra, sai para o lugar, acha bonito, mas não consegue. Não, eu não consigo entender vocês. Eles falam desse jeito, não conseguem mesmo. Porque são impedidos para conseguir, para entender, não conseguem mesmo. Então, vamos voltar lá em João, no livro histórico de João 8, né, que nós sabemos, né? 8, 42, 47. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, é tudo pelo que fala. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, o quê? Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Lá em João 10, 26, 27, olha aqui. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então nós sabemos hoje que há ovelha e não ovelha. E você tem que saber disso, abençoado. Para não sentar na mesa do diabo, dos demônios. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, quer dizer, entende a sua linguagem. Eu as conheço e elas me seguem. Quando eu digo abençoado, você diz, papai. Você entendeu? Predestinado, recebo, sou mesmo. Um Deus, sou mesmo. Tudo está bem na minha vida, mas estou vendo que está tudo mal. Não, você está vendo com os teus olhos. Eu estou vendo com os olhos de Deus. Para mim, tudo está bem. Eu contrario aquilo que a minha carne, que as carnes vê, eu contrario. Porque os meus olhos foram o quê? Iluminados para entender o plano de Deus na minha vida. Então você é um abençoado completo. Pai. Aí vamos aqui, incapazes, Romanos. Então a doutrina dos que divergem da graça nas suas 3 etapas se torna mesa de demônio. Pervertem casas inteiras, porque traz dúvida. Não submete aos tempos de Deus, a dispensação de Deus. Então, eles pervertem as casas, as famílias, porque coloca dúvida. Olha, meu irmão, o edificador veio e trouxe uma glória tremenda. Como que eu posso ter dúvida daquilo que mudou a minha vida? Aquilo que mudou a minha razão de pensar? Aquilo que mudou a minha história? Aquilo que me faz ver agora, na ótica de Deus, que eu sou um abençoado? Não, mas um pouquinho de bênção. Não, eu não posso limitar você me abençoar, sendo que Deus já me abençoou com todas as bênçãos. Eu não posso mudar essa história. Como é que eu posso negar o edificador? Como é que eu posso pegar alguém que saiu do coração de Deus, que veio de Deus para mim, para mudar a minha história, me fazer ser feliz, para aceitar uma conversinha fiada desses malucos aí que ficam deturpando mentes? Veja bem aí em Tito, o que é que diz aí? Pervertem em casa de texto porque trazem dúvida, não obedecem aos tempos e à disposição de Deus. Os véus usados levaram as suas etapas até a morte para cumprir os tempos de Deus. Deixa aí que eu vou só entrar numa particularidade aqui. Olha, Deus sempre usou uma pessoa, veja bem, para ele cumprir um propósito. Você vem, nasce no ventre da tua mãe, cresce, a religião nos pegou, cegou o nosso entendimento, mas Deus era conosco. E ele tinha um propósito naquele véu. Você não foi lançado sorte para você fazer parte do Senhor, como aconteceu com os 12 apóstolos, quando Judas se desviou do caminho e entregou Jesus, que o diabo entrou nele, e depois eles jogaram sorte lá para manter os 12. Então, eles são... lançar sorte é só coisa de demônio, né? Coisa de demônio. Lançaram lá e colocaram os 12, porque estava escrito algo que também estava escrito, que um ia trair. Então, tinha que ficar 11, não era 12. Ali, eles já começaram a obstruir a vontade de Deus. Ali já começou o cálice e a mesa que não convém. Né? Esses discípulos, não podemos dar ouvido para eles, não, que ali eles já pisaram na bola. Então, veja bem, o véu é usado até o fim, para concluir o propósito. Quando Deus pegou Jesus de Nazaré, levou ele até o fim, para vencer a lei. Não é isso? O fim da lei é Cristo. Aonde? Na cruz, morreu. Subiu assunto ao céu. Aí veio Paulo, usou para o quê?
para o propósito do fundamento. Enquanto Paulo estava vivo, era o fundamento. Quando encerrou Paulo, aí que viria um outro. Quando fala outro quer dizer amanhã, ou pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 1 século, 2 séculos. Pô, é outro. O tempo depende de Deus. Então, Deus usa o véu para cumprir o propósito. Então, Paulo foi até o fim para cumprir o propósito do fundamento. Ninguém poderia edificar enquanto ele não concluísse o fundamento. Quando ele morreu, aí abriu porta para o edificador, que veio, cumpriu também, e ele diz, olha, agora guarda a minha fé, porque combati o bom combate, né? Encerrei a carreira, guardei a fé. Aí os céus vão esperar ele subir, porque não pode acontecer nada enquanto ele estiver lá, não pode acontecer mais nada na terra, não pode vir a sobreedificação, não pode vir nada, deixa ele lá. Quando ele voltar para a luz inacessível, aí nós vamos começar a sobreedificação. Aí morreu José Luiz, pronto, abriu porta agora para cumprir a terceira etapa da graça, que é a sobreedificação. E cumpriu. E agora nós estamos aí, aguardando que coisas tremendas venham se manifestar agora, para essa sobreedificação. Então, veja bem, Deus sempre usou o véu até a morte. Você vê que Jesus de Nazaré morreu rapazinho, rapaz, 33 anos. Mas morreu tão cedo? Pois é, mas porque Deus tinha um plano com ele, só 3 anos e meio na terra, acabou, 33 anos, acabou. Isso são para os véus. Deus usou Paulo morreu mais velho, porque Paulo, quando entrou já para a graça que o Senhor havia trazido, ele já estava com uns 45 anos, deve ter morrido lá com seus 60, 70, ele partiu. Foi ali que Deus queria, e dali começou a vida de José Luiz, que também veio e morreu com seus 67 anos, que para os dias de hoje é uma pessoa ainda vigorosa. E ele morreu bonitão, parece todo saudável lá, mas partiu, acabou. Deus usa o véu até a hora que Ele quiser. Para o quê? Cumprir um outro propósito. Agora, esses véus aqui, inclusive eu, não devo morrer. Porque se morrermos, vai ter mais o quê? Aí pesa. Nós temos que ser transformados, não vai ter outro jeito não, meu irmão. E eu creio nisso, e isso é a verdade do Senhor. Vai ter que acontecer, porque senão... O edificador, e agora sobre a edificação. Não tem mais nada, encerrou, acabou, é a etapa da graça final, não tem outra coisa para acontecer. É loucura? É a loucura da pregação. Não podemos ultrapassar o que está escrito. Igual José Luiz falou, olha, a confissão não pode ser maior do que está escrito, do que a palavra. E Paulo chama aqui a atenção dos coríntios, aí, 1 Coríntios 4:6, ele diz: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, porque por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está, o quê? Escrito. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então, veja bem, não posso ultrapassar o que foi escrito. O que está escrito para o nosso o quê? Conhecimento, para a nossa aprendizagem, está escrito, e foi escrito no fundamento, foi escrito na edificação, e nos levou agora a transpassar o véu e cair na sobreedificação para uma glória maior. Assim é? Lá em Tito 1:11, aí Paulo vem chamando aqui, dizendo, olha, é preciso fazê-los calar. É preciso, diga, é preciso. É fácil? Não, mas é preciso. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe o quê? Ganância. A mentira, quando sai desses 3 etapas da graça, vira o quê? Ganância.
Querem, ó. Se tornam, torpe quer dizer infame, desonroso, revela o caráter vil, ordinário da pessoa. Ela é gananciosa, então ela está com o propósito de ganhar dinheiro, fazer negócio ali com os irmãos, e se dá bem. Como eles viram José Luiz se dando bem, ele diz, vou lá. Eu estou no caminho dele, acho que eu vou chegar primeiro que esse. Acho que eu vou chegar primeiro. Então, são gananciosos, são ordinários, o sistema religioso é ordinário, é mentiroso, né? Ensinam o que não devem, querem agradar o povo e não a Deus. Sempre é isso. Lá em 1 Tessalonicenses 2:3, ele diz, não para agradar a homens, olha aqui, pois nessa exortação não procede de engano, pois a nossa exortação não procede de engano, eu tenho que ter essa convicção, e para ter essa convicção eu tenho que ter o modelo que me ensinou, para mim não ser traído pela minha carne e pelas minhas imaginações. Então eu tenho um modelo, quando eu vou fazer, não, pera, não, é aqui, rapaz. Que pensamento vil é esse? Que é isso? Você está comendo a mesa de demônio, rapaz? Que é isso, Morão? Está tomando casa de diabo? Não. É aqui o caminho. Esse é o caminho, permanece aí. Mas não há mais nada, é aqui. Ou você vai para esse caminho ou você vai se ferrar. Aquieta, sabei que eu sou Deus. Espera, Deus, mas espera. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. A aprovação por Deus é aqui na mente. Você tem que estar com essa convicção de dia e de noite. Você acorda e dorme, não sou aprovado. Eis-me aqui, Senhor. Sempre, estou aprovado como um abençoado, você é aprovado como igreja do Senhor, você foi aprovado, você não foi reprovado, quem foi aprovado vai receber o quê? A glória, meu irmão. Sossega, espera, não seja desesperado, angustiado, que não haja raiz de amargura no seu coração. Deus é por nós nessa aqui, abençoado, e eles vão ter que ver isso. Eles vão ter que ver isso. Nós estamos formando primeiro na nuvem. No Espírito estamos formando tudo. Estava conversando com o Flávio ali, e ele falou, não chegou neles ainda não, o que nós pregamos aqui, porque nós primeiro estamos formando na nuvem. Quer dizer, no Espírito, os anjos estão ouvindo e vendo o nosso crescimento e a nossa identificação e a nossa convicção, para que ele possa agir e fazer isso correr. Porque se eu não tiver convicto, cai no ouvido de um sistema desse, eles ameaçam, eu afrouxo e... Porque é doloroso, abençoado. Você recebeu uma ameaça? Quem já recebeu ameaça aqui? Companheiro, você não sai nem de casa. Você fica imaginando um tanto de coisa. Não, meu Deus, não está amarrado. Ameaça, daqui a pouco você está ligando, querendo fazer as pazes para não sofrer, porque os dos sistemas são todos eles maldosos. Vós sois do diabo, por isso quereis me matar, diz Jesus. Jesus estava sendo ameaçado de morte, Paulo estava ameaçado de morte, José Luiz estava ameaçado de morte. Então nós também não vamos ser diferentes. Mas primeiro ele estrutura, vê a nossa capacidade, nos faz passar em situação bem tremenda aqui na terra, de tribulação, para ver a sua resistência, e para fortalecer você, para você aguentar aquilo ali. Não, ele está aprovado, ele resiste bem, olha lá, dá mais um cálice para ele lá. Não, eu seguro, eu não vou fugir, eu sou um abençoado, um completo, não vou deixar a carne me levar. Aí você está preparado para receber depois os 2 pés que tentarão nos derrubar. E nós teremos a sabedoria para poder se esquivar dessas situações. Ser maltratados, ser injuriados, porque o sistema, ele é milionário e poderoso.
poderoso, não pensa diferente, e nós vamos derrubar esse gigante. Assim é, pessoal. Vamos pegar aquele de Davi, que mexeu aquele bodoque dele. Nós temos a rocha, né, que é Cristo a nosso favor. Então, nós paramos. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, aí, ó. Tem que ser aprovado para ter o Evangelho. Quantos estão se sente aprovado aí? O Evangelho foi te dado. Assim falamos, não para que agrademos a homens. Então, meu irmão, os homens vão tremer. E sim a Deus, que prova o nosso coração. Assim é? Então, Efésios 6,6, Tiago, já que nós estamos aqui um pouquinho atrasados, porque começamos também. Vamos lá. Não servindo à vista, como para agradar a homens. O sistema agrada a homens. Ah, vem cá, fazer uma oração poderosa para você. De que você está precisando? Nós vamos orar para você aqui agora. Para Deus te abençoar nisso. Você nem sabe se o cara está com o coração certo naquilo que ele está pedindo, meu irmão. Ó, vamos cá, nós oramos, para agradar o cara, ele faz tudo. Não, pastor, eu estou falindo, porque você roubou. Não pergunta, não. Porque você sonegou o imposto. Você passou a perna nos outros. Não, vem aqui que nós vamos orar para te abençoar. Espera aí, companheiro. Você quer enganar, você está, o quê? Fazendo a vontade do homem, cara. Meu casamento, mas o que você fez lá? Pastor, nada, o diabo entrou lá. O diabo, nós vamos pôr ele para correr também em nome de Jesus. E não sabe, é para agradar homens. Eles são vios, gananciosos, de torpe ganância. Vem cá, vou fazer uma oração para a sua doença, mas essa doença veio como, cara? Não, nós vamos orar, mas não, peraí, vamos pensar aqui, eu vou te instruir na palavra, é melhor do que eu orar por você, mas como eles querem fazer a vontade dos homens, né? Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui nós exortamos e alinhamos as mentes. Não é que porque você errou, você vai ter que pagar pelo seu erro, não, você vai ter que consertar naquilo que antes te levou para o erro, para você não cometer novamente aquele erro. É como José Luiz, nós somos como uma vaca, que tropeça no buraco. Tem que tropeçar. Depois, opa, esse negócio aqui foi bom não. Deixa eu mudar dessa história aqui, né? Não servindo de vista como para agradar aos homens. O verdadeiro ministro tem o cálice do Senhor, servem na mesa do Senhor, trazendo o verdadeiro alimento, que é a graça, nas suas 3 etapas. Você recebe isso? Olha, meu irmão, nós somos livres desse cálice de demônios, fomos livres da mesa de demônios que pregam mentira. Não é macumbaria, feitiçaria, isso não é demônio, isso é feitiço folclórico.